recentemente, o estudante Benjamin B. Warfield encontrou, depois de muitas pesquisas, 1.394 descendentes conhecidos de Jonathan Edwards, teólogo americano, um dos maiores filósofos norte-americanos. E nessa pesquisa foi constatado o maravilhoso legado de Edwards deixado aos seus descendentes através de sua vida cristã. Então, dos 1.934 descendentes, 3 se tornaram presidentes de universidades, 3 senadores dos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidades, 75 oficiais de exército e marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, 1 vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos. Os descendentes dele não custaram nada ao Estado, nem $1, não deram despesa ao seu país. Por outro lado, esse mesmo estudioso chamado Benjamin Warfield também fez uma pesquisa de um jovem chamado Max Jukes, que ele foi um famoso ateu contemporâneo de Jonathan Edwards, e dos seus descendentes. 310 morreram como indigentes, 150 foram criminosos, sendo 78 assassinos, 100 eram alcoólatras, mais da metade das mulheres eram prostitutas. Os 540 descendentes de Jukes, olha, 540 descendentes, custaram ao Estado $1.250.000. Diferença, né? A Bíblia vai relatar para a gente a história Vamos ao texto de uma vez. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias em Efésios, capítulo 5. Vamos para o verso 18. Efésios 5, 18. Para quem eu não conheço, sejam bem-vindos, tá? Sintam-se em casa aqui, sintam-se muito bem-vindos. Para quem nunca curtiu a página, não curtiu ainda a página da igreja, vocês podem procurar a igreja lá no Facebook, tem todas as atividades da igreja, tudo que acontece é postado lá, vocês podem curtir, acompanhar toda a programação da igreja. A igreja, de acordo com a igreja de vocês, também está comemorando o mês da família, então você pode curtir lá a nossa página. Já são mais de 1.000 inscritos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigada pela Tua grande obra em nossas vidas, Pai. Muito obrigado pelo Teu amor. E nós queremos pedir que o Senhor tenha liberdade agora e que o Senhor fale aos nossos corações, Deus, de acordo com a Tua vontade, para o dia que se chama hoje, Deus. Faça de acordo com a Tua vontade. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia, segura o texto aí. Vou falar de outro texto. Para fazer uma comparação com esses 2 homens, que foram homens verídicos que viveram, né? Não é a historinha da carochinha. Houveram 2 Enoques na Bíblia. Um Enoque descendente de Sem, né? Que foi descendente de Adão e Eva, depois da morte de Abel. E um Enoque que foi descendente de Caim. Para o Enoque, e quando a gente lê genealogia bíblica, torna-se uma coisa meio assim cansativa, né? Mas nessa genealogia a gente consegue constatar uma verdade muito importante para as nossas vidas, uma verdade teológica, algo que a gente precisa guardar no nosso coração. A Bíblia, ela vai narrar todos os descendentes de Enoque, descendentes de Sem. E ela vai dizer de todos os anos que estes homens viveram, né? Não todos os homens, mas alguns que talvez tenham sido mais proeminentes nessa geração aí de Sem, após Enoque. E vai dizer que fulano viveu tantos anos, gerou filhos e filhas e morreu. Em comparação com a genealogia do outro Enoque, que foi descendente de Caim, vai dizer que esse homem, ele foi um homem muito grande na terra, que ele teve posses, que foi um homem notável, muito rico. Mas em hora nenhuma a gente consegue ver nada de anos contados deste outro Enoque. E isso faz uma grande diferença.
Porque a palavra de Deus, ela nos afirma que a gente vem à vida a partir do momento que a gente encontra com Jesus, não é? A partir do momento da nossa conversão, que é o que a gente chama de nascimento, né? O novo nascimento. E a Bíblia fala que o Senhor nos chama da morte para a sua maravilhosa luz. O que esse texto, essa comparação quer dizer para a gente, então? Que aqueles que não chegaram ao conhecimento de que Jesus Cristo é realmente Salvador, e não apenas isso, aqueles que não chegaram ao conhecimento de que Jesus Cristo é Senhor, e não apenas isso, mas aqueles que não chegaram a uma prática de Jesus Cristo como sendo realmente Senhor e Salvador, eles continuam mortos. E aí a vida não é contada diante do Senhor. E quantas pessoas assim no nosso meio, da nossa família, nossos amigos, a gente pode identificar que eles vivem essa dura realidade? Isso para mim é assombroso. A única coisa que para mim chega a ser mais assombroso do que isso é a história de Jesus que ressuscitou dentre os mortos e várias pessoas viram ele, a terra tremeu. Isso para mim é o mais assombroso de todos. É a história mais fantástica de todos. Depois dessa história, que é uma história belíssima e uma história que nos favorece, que é a história da ressurreição do nosso Senhor e Salvador, o que chega a me assombrar mais na palavra de Deus é essa verdade, de que várias pessoas caminham ao nosso lado, dia após dia, anos. São nossos familiares, são pessoas que convivem conosco dentro das nossas casas e que, aos olhos de Deus, elas estão mortas. Isso é assombroso demais. E isso não só me assombra, mas traz para mim uma grande necessidade de mudança contínua. Porque, à medida do que nós cantamos, a gente demora tanto tempo, né, para poder realizar a vontade de Deus na nossa vida. Eu tenho pontos de interrogação em relação a isso. Por que a gente demora tanto tempo para realizar a vontade de Deus na nossa vida, sendo que a vontade de Deus ela é revelada? Nós batistas, na nossa teologia batista, ela acredita que o dom, nós, enquanto batistas, nós teologicamente não acreditamos em dom de revelação na seguinte direção, de que alguém pode chegar até nós e revelar alguma coisa que não foi revelada ainda. Porque tudo que está na Bíblia é o que acontece nas nossas vidas. Nada é inédito. Então, para uma pessoa chegar para a gente e dizer assim, olha, vai acontecer isso, nós, enquanto edifício teológico batista, da nossa convenção, nós não cremos nisso. Então, se nós já temos a nossa verdade revelada, a verdade de Deus revelada, por que eu e você demoramos tanto tempo para cumprir a vontade revelada de Deus na nossa vida? Que é a vontade que nos leva à transformação e é a vontade que leva as outras pessoas a serem transformadas para a glória de Deus. Quando a gente olha para essa comparação desses dois homens, Jonathan Edwards e o outro, eu me esqueci o nome, deixa eu lembrar, é muito claro ver que as obras desses homens elas não ficaram apenas na vida deles. Aquilo que eles fizeram não ficou para eles. O mal ou o bem que eles fizeram não ficou apenas na esfera da vida deles. E isso é uma realidade na minha e na sua vida. Tudo que eu faço, tudo, mas é tudo mesmo. Que a Bíblia vai dizer que tem uma nuvem de testemunho ao nosso redor. Existe toda hora, tem gente vendo a gente. Né? As câmeras, toda hora tem gente vendo a gente. E vem mais a gente do que as outras pessoas, porque a gente é crente. Então, essas duas comparações desses dois homens, um homem de Deus na prática, Jonathan Edwards, e o outro homem, deixa eu me lembrar o nome dele aqui, me perdoem, esqueci, Max Jukes, interferiram não neles, porque vai falar o quê? Da descendência deles, descendência. Então eu vou concluir daqui a pouquinho, falando a respeito disso que eu já iniciei, tá bom? Vamos para o texto? O texto, para nós, hoje, no mês da família, é Efésios, capítulo 5. O texto é um pouco extenso, mas depois nós vamos nos ater a apenas alguns versículos, mas eu preciso ler a perícope toda, tá bom? Para a gente não ficar assim, trabalhando um texto fora de contexto, para a gente ver que tem tudo a ver. Então, vamos lá. Efésios 5, verso 18.
Tudo bem? Efésios 5,18. Diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e cuida dela, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Vamos até aí. Eu gostaria de pedir para vocês deixarem a Bíblia aberta, porque o texto é um pouco longo e nós vamos nos até a 2 versículos. Capítulo 5, verso 18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E o capítulo 6, verso 1 e 2 e 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Essa carta ela foi escrita na prisão, em um momento onde o apóstolo Paulo já estava chegando no final da carreira, ele já tinha vivido muitas coisas. Ele escreveu essa carta junto com as cartas da prisão, são Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, essas 4 cartas. Essa carta aqui de Efésios, ela tem muita semelhança com a carta de Colossenses. Algumas pessoas dizem até que Paulo só mudou algumas palavras e fez com que essa carta circulasse por Colossenses. Quando a gente vê aqui no capítulo 5, verso 18, e nós estamos falando a respeito de juntos e misturados, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, Paulo está dizendo isso para uma igreja que nasceu mediante um grande avivamento. E aí começa a trazer isso para a nossa realidade de hoje. Hoje, meus irmãos, eu chego a uma constatação muito triste, de muita frieza entre nós, na minha própria vida. Alguns domingos atrás, nós tivemos a visita aqui de um pastor, Pedra, e ele estava falando da visita dele, esqueci, deu um branco, onde que ele foi? Aonde que o Pedra foi mesmo? Que ele vê? Jordânia? Foi? Falando a respeito de uma experiência que ele teve lá em um campo de refugiados e de como foi presente, assim, como a presença do Espírito Santo estava ali, mediante a tantos fatos assim que impossibilitavam, né, a presença do Espírito Santo, um campo de refugiados. E aí ele disse que o rapaz que trabalhou com ele lá há alguns dias, um nativo, ele se despediu dele, dizendo para ele assim: eu vejo você no céu. E aquilo me marcou, porque eu trouxe isso para a nossa realidade, para a minha realidade de igreja. É muito difícil.
A gente entra e sai, eu estou falando de mim. E se isso aplicar em você também, faça uma análise. A gente entra e sai da igreja todos os domingos, praticamente, tendo recebido um banquete de Deus para as nossas vidas. É como se Deus falasse de novo assim: eu vou te mostrar de novo, senta aí que eu vou te ensinar mais uma vez. E a gente sai com os mesmos pecados em prática, e pratica eles com vontade. Mas graças a Deus que a gente serve, meus irmãos, um Deus que é amor, amém? Porque Ele vai tratar com a gente e Ele vai continuar tratando, mas nós precisamos tomar conta do tempo, porque nós não somos donos do nosso tempo, nós somos mordomos. E aí, quando a gente observa Paulo escrevendo para essa igreja ela nasceu, e o livro de Atos vai mostrar para a gente a igreja em Éfeso nascendo, com Priscila e Áquila. Paulo deixou lá, na sua segunda viagem missionária, ele deixou Priscila e Áquila em Éfeso, que eram crentes piedosos, crentes convertidos de verdade, e eles provavelmente foram as primeiras pessoas que pregaram em Éfeso. E Paulo deixou eles lá, e na sua terceira viagem missionária, Paulo permaneceu com essa igreja por 3 anos. Ensinando e lutando contra aquelas coisas todas, né? Os falsos ensinamentos que a Bíblia mostra muito para a gente nas cartas de Paulo, porque nessa cidade de Éfeso tinha um templo à deusa Diana, e era uma cidade muito grande, uma cidade de grande comércio, era uma metrópole, não era qualquer cidade. Nesta cidade havia uma escola de feitiçaria, e isso foi comprovado quando o apóstolo Paulo diz, vocês vão lembrar, eu não tenho um versículo escrito aqui, mas o mover do Espírito Santo foi tão grande naquele local, que demônios eram expulsos com a roupa do Paulo, que pessoas eram curadas com a roupa do Paulo. E eu fico pensando, meu Deus, foi para essa igreja que o apóstolo Paulo sabia que eles tinham vivido isso, foi para essa igreja que o apóstolo Paulo falou: enchei-vos do Espírito. Que dirá que ele falaria para a gente? Essa igreja que tinha vivenciado isso tudo. E esse fato porque a Bíblia é um livro que mostra a ciência, mostra tudo de uma forma para leigo conhecer. Esse fato de que vários bruxos se converteram em feiticeiros, a Bíblia mostra isso para a gente em Atos, e eles queimaram os livros. Isso foi constatado na década de 50, quando eles descobriram, escavando lá, eles descobriram uma biblioteca com livros nessa linha esotérica, e descobriram que essa região de Éfeso era uma cidade onde os bruxos, eles faziam suas feitiçarias, exportavam. O local bombava, não era qualquer local onde um grupo simples de crente que não vivia o cristianismo chegou lá e fizeram umas reuniões e chamaram a galera, e o pessoal veio, e a gente ficou naquele oba-oba, na curtição, e a galera veio e ficou todo mundo junto, misturado, e está todo mundo muito bem. Não foi assim. Essa igreja, essas pessoas que manipulavam a cidade, que o poder estava na mão delas, poder espiritual, elas foram pessoas impactadas pelo Evangelho, através da vida dos crentes que nasceram ali. Agora, eu perguntei para o apóstolo Paulo, por que você disse isso então para essas pessoas? Essas pessoas, elas vivenciaram, digamos assim, o top da vida com Cristo. O top. Como que você... Então, eles não estavam cheios do Espírito? Sabe o que acontece? É que as nossas experiências passadas, aquilo que a gente viveu no momento da nossa conversão, quando o Espírito Santo abriu os nossos olhos, a gente enxergou que a gente era pecador, a gente não vive de passado. A gente tem que viver o quê? Do dia presente. E o Senhor fala para a gente, olha, através do apóstolo Paulo, diz para a gente: enchei-vos do Espírito. Esse texto de Efésios, capítulo 5, verso 18, como essa carta de Efésios, ela é muito igual à carta de Colossenses, o versículo que é relativo a esse versículo de Efésios 5, 18, na carta de Paulo aos Colossenses, é Colossenses 3,16.
Alguém lê aí para mim? Vamos abrir todo mundo. Colossenses 3,16. É o versículo que diz a mesma coisa, só que com outras palavras. Então, eu vou dizer o que vocês vão achar em Colossenses 3,16. Vocês vão achar este versículo aqui, ó. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Vamos ver como que Paulo fala. Mas enchei-vos do Espírito para os Colossenses. Como é que ele falou? Colossenses 3,16. Ele disse o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus. Essa parte aqui do versículo, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Eu acredito, de coração, que o sentimento de vocês seja igual ao meu. Que todas as pessoas que caminham conosco na vida, a gente sabe que não é, mas a gente quer acreditar, né? Que caminham conosco na vida cristã, elas são pessoas que realmente buscam o Senhor. São pessoas que querem ser de fato cheias do Espírito. Eu acredito que na vida de vocês seja assim. Eu acredito mesmo. Eu não estou falando assim, tipo, quando a gente fala assim, não, nessa igreja não. Não estou falando isso não. Eu estou falando que eu realmente acredito. Que na minha vida e na vida de vocês seja assim. Que a gente está aqui realmente porque a gente quer ser cheio do Espírito Santo. E esse versículo, ele é uma ordenança. Ele não tem uma vírgula, ele não está dizendo, o apóstolo Paulo não está falando assim, se for bom, enchei-vos. Ele não está falando assim. É uma afirmação. Não é? Não vou perguntar, Jares. Não vou perguntar ao Jares. Que o Jares, ele é quase mestre na língua portuguesa. Está quase lá, né, Jares? Quase mestre. É mestre, né? Ele é quase doutor. Ele é mestre, gente. Ele é quase doutor. E aqui na igreja, toda vez que a gente tem quem está aqui falando, que tem uma dúvida em português, fala, não é, Jares? Não vou falar isso. Apesar de eu já ter falado. A Bíblia é uma afirmação. É uma afirmação. É palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Não é uma questão de você e eu escolhermos. É Jesus afirmando, olha, você que já entendeu qual é a realidade de um cristão, enchei-vos do Espírito. No finalzinho do capítulo 6, que não é texto, assim, não vou fazer essa reflexão hoje, mas eu queria só, se vocês quiserem olhar em casa, o que vai acontecer depois com a pessoa, de fato, cheia do Espírito. O final do livro de Efésios, ele vai dizer a respeito da armadura de Deus. Que são pessoas que estão preparadas para lutar contra tudo o que não provém do Senhor. Meus queridos irmãos, pensa aí, quantas vezes na sua vida você já teve dúvida do que aconteceu foi da vontade de Deus ou não? Quantas vezes na sua vida você ficou com dúvida de que o diabo estava sassaricando, fazendo a festa ou não? Ou você tem plena certeza sempre que o Espírito Santo de Deus está te conduzindo? Sabe? Quando a gente cantou aquela canção Yeshua, que a gente falou assim, vem, não é que ele vai vir, ele já veio. Você consegue entender essa realidade? Que ele já veio. Meus irmãos, ele já veio. Na sua vida, ele já veio. Ele já teve encontro com você. Para aqueles que já professaram, estão aqui e já professaram a fé no Senhor Jesus Cristo. Ele já veio. E vale a pena a gente lembrar que na Bíblia, que é a verdade de Deus revelada, né? Que é Jesus do início ao fim, ou seja, é aquilo que a gente precisa saber para ter uma vida próspera com o Senhor.
Deus não trata com pessoas que se auto-justificam. É só a gente lembrar da história de Jó. Quando ele estava lá na pior, o que o Senhor falou para ele? Levanta, fica igual homem, vem falar comigo. Não foi? Às vezes a Bíblia chega a ser bem dura com a gente, porque a gente tem tanta desculpa, a gente consegue encontrar desculpa para tantas coisas, e o tempo passa, e o Senhor Jesus não consegue espaço no coração da gente. E eu gostaria que você estivesse sempre pensando no final de como é que eu vou concluir essa palavra breve de hoje. Eu vou concluir falando a respeito da descendência. E a vida passa assim. Quem são os seus descendentes? Quem serão os seus descendentes? Como é que os seus descendentes herdarão a terra? Como é que os descendentes nossos que professamos a fé em Jesus herdarão a terra? Como que vai acontecer isso a partir de mim? Sabe? É muito sério isso. O que é então enchei-vos do Espírito? A medida do versículo paralelo que nós vimos lá em Colossenses habite ricamente em vós a palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Isso é na prática. Isso requer tempo de qualidade. O primeiro efeito disso na nossa vida é a santidade. A santidade. O que é santidade? É eu e você separados daquele local onde nós... Desculpa. Da onde nós estamos inseridos, naquele local mesmo onde eu estou inserida na minha atualidade, eu ser uma pessoa visivelmente separada para Deus. As pessoas me reconhecerem como alguém diferente. Pergunta para você e responda para você. Responda porque seu cérebro vai trabalhar em cima disso. As pessoas do seu ambiente, elas te reconhecem como alguém separado? Você no seu ambiente, as pessoas falam para você, não, dela não, ela não fala isso com ela não, ela é crente. Porque a pessoa que não segue a Deus, ela não sabe explicar muito bem as coisas, né? Ela vai falar assim, não fala isso com ela não, porque ela é crente. Não chama ele para ir em tal local não, que ela é crente, que ele é crente. As pessoas têm essa constatação a respeito da sua vida, ou você é uma pessoa que simplesmente incita dúvida na vida dos outros, em relação à obra de Jesus na vida do ser humano. Questione a sua conversão. Isso pode parecer que não, mas eu vou chegar lá, tá? No texto. Isso é a forma correta de se viver em sociedade. E o pastor Álvaro pediu para eu direcionar essa palavra em relação à família, mas a família, sim, enquanto nossa família. Como é, então, que na prática eu vou ser reconhecida, se tem que ser na prática, pelas outras pessoas como uma pessoa santa, cheia do Espírito. Eu já sei então da minha tarefa. O texto referido em Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Isso que tem que acontecer. É prático, é simples, não tem mistério. Se você... E assim, a igreja aqui está fazendo a leitura anual da palavra de Deus. Se você não começou, comece. Traga isso como urgência para a sua vida, porque eu não quero ser fatalista, mas eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Você sabe quanto tempo você tem? Você sabe se você vai morrer com 30, com 50, se você vai ter um câncer? Não estou sendo fatalista, estou sendo realista. Você sabe se vai ser atropelada? Não sei. Então, qual é o dia de transformação na minha vida? É o hoje. Ponto. Já entendi o que eu tenho que fazer e como é que eu vou ser reconhecido por isso. A medida da igreja de Éfeso. A medida da igreja de Éfeso que deu testemunho e que feiticeiros se converteram, que aquela bagunça toda acabou e foi uma cidade reconhecida como uma cidade cristã. O versículo de Filipenses capítulo 5, Filipenses capítulo 6, verso 1. Por que eu escolhi esse versículo e não um outro para falar conosco agora? Como é que nós somos reconhecidos como cheios do Espírito, ou seja, como pessoas santificadas? Porque vocês sabem que a Bíblia não trata de uma fase antes do casamento. Tipo, a Bíblia não trata de namoro, a Bíblia não trata dessas coisas.
A Bíblia trata de pessoas solteiras e pessoas casadas. Então, como que um solteiro ele é reconhecido como uma pessoa cheia do Espírito? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Quando a gente começa a dar fruto que nos remete à figura de Jesus Cristo, isso não é novidade para mim nem para você. Eu sou uma pessoa reconhecida como cheia do Espírito. Não é isso que está escrito aqui, ó? Filhos, obedecei a vossos pais. E o que é obedecer? Eu tenho uma filha. Às vezes eu dou uma ordem para ela que ela não entende muito bem. E ela obedece. Porque quando eu entendo, eu não estou de fato obedecendo. Estou simplesmente usando a minha sabedoria, constatando que aquilo vai me fazer bem, e eu estou indo até pela minha própria vontade. Agora, o que é obedecer? Vamos lembrar de exemplos na Bíblia de pessoas que obedeceram. Vamos lembrar, isso não estava no script. Jesus, na cruz, o que ele disse? Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, cumpra a tua vontade, não a minha. Ele obedeceu. Irmãos, você que é filho, que não é casado, quem que é casado? Quase, não vale. Pastor é dentro da sua casa, o primeiro local. Porque tem um ditado que diz que são os da nossa casa que nos conhecem de verdade, não é? É dentro da sua casa que você vai ser reconhecido como uma pessoa cheia do Espírito. Comece a praticar hoje. Comece a praticar hoje para você ver a transformação que o Senhor vai fazer na sua vida. Filhos, obedecei a vossos pais. Porque qualquer espírito de rebeldia não provém do Senhor. O Senhor Jesus, em tudo, ele obedeceu a Deus. E o objetivo é que Deus olhe para mim e veja a figura de quem? A minha figura? Que ele veja a figura de Jesus Cristo, não é? A gente, enquanto batista, a gente acredita na Trindade, né? Outras denominações também acreditam. Na Trindade, a gente vê um Deus, 3 pessoas. O Pai, que é quem gera, o Filho é quem é gerado, e o Espírito, que é quem realiza. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse para a igreja de Éfeso: enchei-vos do Espírito. Porque a gente não consegue ter uma vida cristã saudável vivendo de memória. Quem vive de memória é quem? Museu, não é? O Pai é quem gera. O Filho é quem está sendo gerado na minha e na sua vida. Mas quem é que gera? Quem é que realiza o processo? Quem é que realiza o processo? É o Deus presente. É o Espírito Santo. Então, olha como que essa relação é muito importante para a prática da nossa vida cristã. Eu pergunto a vocês, é difícil você olhar para a sua comunidade cristã e encontrar pessoas da sua idade frustradas? É difícil? Não é difícil. Por quê? Faça essa pergunta para você em relação aos outros e pensa no outro fazendo essa pergunta em relação a você. Isso não quer dizer que você não foi salvo em Jesus Cristo. Não quer dizer que você... Muitas coisas. Quer dizer uma coisa muito importante. Quer dizer que o Espírito Santo não está atuante na sua vida. Não está. Isso é importante. Importante você pensar nisso. Importante eu pensar nisso todos os dias, meu querido. Sabe por quê? Porque a gente entra e sai da igreja. O nosso pastor é uma pessoa preparada para pegar a palavra de Deus para a gente. É um homem que Deus escolheu. Ele prega e prega e prega. E a gente ouve pregação na internet. E quando eu olho para o espelho, eu consigo ver uma comparação que o autor John Stott colocou no seu livro Quem é Cristão, falando a respeito de C.S. Lewis.
C.S. Lewis falou a respeito de si mesmo o seguinte, e o que ele falou, e o que C.S. Lewis falou, John Stott relatou no seu livro Por que Sou Cristão. Ele disse o seguinte: quando eu fiz uma análise prática da minha vida, eu não encontrei coisa boa. Eu encontrei um harém de luxúria, um bestiário de sentimentos mimados. E ele foi falando várias coisas. Ele era crente. Essa afirmação de Deus, ela é muito importante para mim e para a sua vida. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos. No nosso coração precisa haver arrependimento contínuo. A gente pode ter todo o pecado do mundo, mas sabe o que eu e você não podemos ter? Um coração orgulhoso, sabe? Mesmo que você não consiga facilmente identificar os seus erros, que isso é muito difícil, é mesmo. O Espírito Santo precisa trabalhar na gente para a gente identificar os erros. Peça sempre ao Senhor: Senhor, me dê um coração quebrantado na Tua presença. Eu quero reconhecer meus erros. Que à medida que eu vou reconhecendo os meus erros, eu me torno uma pessoa à imagem de Jesus Cristo, ou seja, eu me torno uma pessoa cheia do Espírito e eu obedeço. No Antigo Testamento, a forma de obediência do povo separado por Deus era a obediência, não era assim? Era a obediência. O Espírito Santo ainda não tinha sido derramado, isso foi só depois do ministério de Jesus Cristo, e as pessoas obedeciam a Deus, adoravam a Deus pela obediência. Agora, como é que eu consigo obedecer? Sendo cheio do Espírito. Foi assim que aconteceu com Jesus Cristo. Ele conseguiu cumprir toda a lei sem pecar. Primeiro porque ele não tinha semente de pecado, mas não foi só por isso, porque nós também somos capacitados a não pecar, não é? Ele disse: sede santos como eu sou santo. Como que ele conseguiu? Sendo cheio do Espírito. Cheio do Espírito. E cheio do Espírito, a gente consegue viver junto e misturado. Porque se a gente não está cheio do Espírito, é muito difícil conviver com pessoas diferentes da gente, não é verdade? A gente consegue conviver, às vezes, com um parente que faz as mesmas coisas, que gosta das mesmas coisas, e mesmo assim tem atrito. Que dirá com pessoas que não professam a mesma fé que a gente? Que dirá com um pai que é autoritário? Que dirá com uma pessoa do seu convívio dentro da comunidade dos santos, que é uma pessoa que você não gosta das coisas que ela gosta, não curte a música, não curte as mesmas músicas, que ela não veste de acordo com o seu gosto. Mas a Bíblia diz também que a bênção do Senhor é derramada na comunidade dos santos. Então, eu volto a fazer aquela pergunta. Quando você olha para o seu redor, nos seus amigos de igreja, e você vê pessoas frustradas, você pode ter certeza. Primeiramente, são pessoas que não conseguem conviver em sociedade. Segundo, são pessoas que não se importam com essa afirmação de Jesus: enchei-vos do Espírito. Sabe? Se você quer ter uma vida cristã frutífera, se você quer de fato que os seus descendentes sejam pessoas que mudem a sociedade, é começar de mim, não é? Às vezes eu olho para a minha casa, eu não vejo muita coisa que me agrada. Eu olho para o passado da minha família, eu consigo ver tanta coisa que eu não gostaria de ter acontecido. Mas e aí? Se quem vive de passado é museu, como é que eu vou resolver isso? A Bíblia explica para a gente de uma forma muito simples. Entra no seu quarto, pega a sua Bíblia, lê a sua Bíblia, medita e obedeça aos seus pais. Esse é um ensinamento para a gente, para vocês, que são filhos. Vamos fazer uma análise. Por outro lado, quem já é casado, olha como que tudo está em relação à obediência. Quem é casado? Porque Jesus Cristo obedeceu o Pai, sendo Deus, ele se entregou e foi até as últimas consequências e deu tudo certo, deu no que deu, e a gente está aqui hoje, vamos reinar com ele um dia, por obediência.
Por outro lado, só para fazer uma varredura rápida no que a gente leu de Efésios 5, a Bíblia vai dizer para as mulheres serem submissas aos maridos. Quem vai casar já tem essa obrigação no Senhor. E para as meninas que estão aqui, eu gostaria de lembrar para vocês, esse assunto é um assunto tão cheio de questionamentos, né? Mas a palavra que é usada para a mulher, para quando diz que a mulher é auxiliadora, vai andar do lado, é a mesma palavra utilizada para auxílio de guerra. Então, não se incomode se algum dia alguém ler esse texto para você, ou se você ler esse texto na Bíblia, ou o seu pastor pregar sobre isso na sua igreja, e você já estiver namorando, prestes a casar, o pastor falou assim, mulher tem que ser submissa. É isso mesmo, tem que ser submissa. E como que o homem tem que agradar a Deus? E como que o homem demonstra, o homem casado demonstra que ele é um homem cheio do Espírito? Amando a mulher até as últimas consequências. Do jeitinho que ela é. Não fala, se a sua mulher for isso, você ama ela. Mas se ela for assim, não precisa amar muito não. Não, fala, ama ela até as últimas consequências, da mesma forma que Cristo amou a igreja para torná-la santa. Olha como que tudo está relacionado à obediência. Então, meus amados, obedeçam o pai de vocês. Sabe por quê? Porque antes da mamãe de vocês saber que vocês estavam no ventre delas, o Senhor Jesus já tinha colocado cada um de vocês lá. O que isso quer dizer? Quer dizer que vocês cada um de nós foi gerado pelo Senhor. Foi gerado pelo Senhor. Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Quando eu obedeço a mãe, quando eu obedeço o pai, eu estou obedecendo a quem? Ao Senhor. Para que o propósito da minha vida seja cumprido. Tudo bem? Se não for fácil obedecer a pai e mãe, ora. Deus abre as portas. A gente serve um Deus que move as montanhas, que quebranta o coração do homem. Mas não permita que na sua vida haja espírito de rebeldia, sabe por quê? Senão na sua vida você não vai conseguir viver junto e misturado. E aí você não vai estar desobedecendo a sua mãe. Porque às vezes pouco importa se você está no seu quarto, emburrado, e não quer falar com ninguém, isso é normal. Vai estar desobedecendo ao Senhor. E toda ação tem uma reação. Geram frutos. E quando a árvore que você plantar der um fruto gostoso, quem vai comer o fruto é você. Agora, quando a árvore que eu plantar der um fruto ruim, você não vai querer comer o fruto comigo. Eu vou ter que comer a fruta. Obedeça, pai e mãe. Pergunte a você mesmo aí no seu lugar. E eu já estou caminhando para o final. Pergunte a você mesmo. Se é o pai quem gera, se é o filho que é gerado na minha vida, e se é o Espírito Santo quem realiza, Jesus está sendo gerado na minha vida. Eu quero glorificar a Deus se a sua resposta for sim, e quero interceder pela sua vida se você identificar praticamente que não tem sido desse jeito. A Bíblia vai mostrar para a gente famílias maravilhosas, famílias notáveis, que a gente, quando a gente pensa na Bíblia, a gente vai pensar diretamente nessas pessoas. Mas vale a pena, já que estamos falando de família, a gente pincelar algumas famílias que não tiveram líderes, pais, tão perfeitos assim. Por exemplo, Adão. A gente pode considerar Adão como aquele filhinho que teve tudo do pai. Tudo. Independente do... A gente está avaliando o ponto em si, tá bom? A característica do homem. Teve tudo do pai. E deu no que deu. Sabe? Às vezes não é tendo tudo em casa que você quer. Que você vai ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Jacó, ele foi polêmico. Um desastrado usurpador do direito do outro. Um manipulador. E ele é um pai da fé. Davi, olha só, não vou falar do adultério de Davi, não. Mas para quem está aí na leitura anual, está lá em 1 Samuel 28, 1 e 2, que diz que quando Davi fugiu de Saul,
Ele mudou-se para a Filisteia e abrigou-se debaixo de Aquis. Ele passou a viver em Ziclag, cidade da Filisteia. E pior, ele se juntou ao exército inimigo contra o seu povo. Resumindo, o Senhor teve misericórdia dele e ele não precisou lutar contra Israel. Mas o que será que as pessoas pensaram a respeito dele? Ou seja, o que eu estou querendo aqui mostrar para você é que não vale muito na Bíblia, filho de quem você é. Sabe, nesses termos de obediência. Eu obedeço porque eu sou filho dessa pessoa boa. Não. Eu obedeço porque obedecer é um princípio bíblico. E obedecendo, eu consigo viver bem. E eu consigo frutificar na presença de Deus. Terminando, eu gostaria de terminar da mesma forma que eu comecei. Vou ler novamente. Eu imagino que para esse cara, o Jonathan Edwards, não deva ter sido fácil ter a vida que ele viveu. Não deve ter sido fácil, né? Eu acho que não. Mas dos 1.394 descendentes catalogados dele, 3 se tornaram presidentes de universidades, 3 senadores dos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidades, 70 oficiais de exército e marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, 1 vice-presidente dos Estados Unidos e 80 altos funcionários públicos. Do outro cara, que era um ateu, o Max Jukes, 310 morreram como indigentes, 150 foram criminosos, sendo 78 assassinos, 100 eram alcoólatras e mais da metade das mulheres prostitutas. E foram catalogados apenas 540 descendentes, ou seja, se 310, mas não teve um catalogado. O meu compromisso é com o meu Deus, não com as pessoas que estão ao meu redor. Que o Senhor, disso tudo o que eu falei aqui, que Ele pincele algumas coisas e grave nos nossos corações. Que Ele cause dúvida, que o Espírito Santo tenha liberdade na minha e na sua vida para causar dúvida em relação à minha conversão. Se eu realmente sou uma pessoa convertida. Sabe por quê? Porque o filho tem o DNA do pai, não tem? Se fizer um DNA, não sei que você seja adotado. Mas se você nasceu da barriga da sua mãe, você vai ter o DNA da sua mãe, obviamente. E espiritualmente falando, tem que ser assim também. O filho precisa ter o DNA do seu pai. Se você, então, não consegue identificar na sua vida desejo por viver uma vida de santificação, por favor, questione-se. Veja se você realmente porque você corre o risco de estar vivendo uma vida que não é uma vida de acordo com a vontade de Deus. E o dia para essa mudança é o dia de hoje. Tudo aquilo que a gente cantou revela apenas o amor e a paciência de Deus para com cada um de nós. Deus tem sido paciente com cada um de nós. Porque se eu fizer uma análise da minha vida, eu tenho praticado as mesmas coisas dia após dia. E tem sido difícil conviver em comunidade. Então, por amor ao Senhor, por amor àquele que morreu, que sofreu todas as coisas, por amor àquele que sofreu tudo por cada um de nós, questione-se. E peça ao Senhor, Senhor, me dê um coração quebrantado na Tua presença. Eu quero viver de acordo com a Tua vontade, porque eu quero que os meus frutos falem a respeito de mim, porque é assim que a Bíblia diz que eu serei reconhecido. Porque uma árvore boa é reconhecida pelos seus frutos.